Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma quinta com a graça de Deus, né? Nós começamos com a nossa oração de abertura e depois já começamos a falar um pouquinho hoje sobre reencarnação, tá? Eu convido a todos a fechar os olhos neste momento para que a gente possa fazer uma oração em agradecimento e pedir aos espíritos de luz o amparo, a ajuda, o auxílio necessário para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Senhor Jesus, nos abençoe neste momento e nos envolva com tuas doces vibrações, nos inspirando e auxiliando no entendimento das tuas palavras. Que ao final desta palestra estejamos enriquecidos em nossos conceitos e possamos aplicar este conhecimento em nossos dias, compreendendo e amando mais a todos aqueles que caminham ao nosso lado. E assim, em nome de Jesus e em nome da espiritualidade amiga, responsável por este trabalho de amor, iniciamos a nossa palestra de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu vou falar um pouquinho sobre reencarnação. Quem é que não tem dúvida? Quem é que não se pergunta, mas por quê? Mas o que é? Qual é o objetivo? O que eu estou fazendo aqui? Então, como eu tenho essa dúvida, eu acredito que alguns também ficam pensando. A gente às vezes para, a gente analisa, fala, meu Deus, né? Eu gostaria de ser um pouco melhor. O que eu vim fazer aqui para mim poder desempenhar o meu papel, para mim poder evoluir, né? Para mim poder passar pela prova, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a reencarnação. Eu vou começar, antes de falar da reencarnação, eu vou falar para vocês uma curiosidade, porque eu não sabia. Acredito eu que alguns de vocês possam até saber, mas é muito difícil alguém falar sobre isso. A Terra é um mundo de provas e expiações. Os incontáveis mundos habitados são de diferentes níveis de progresso. Vocês sabem que existem outros mundos fora a Terra. E neles reencarnam os espíritos mais ou menos da mesma faixa evolutiva. A escala dos mundos são classificados em 5 níveis básicos. Eu não sabia que tinha esse tipo de classificação. Achei interessante. É um tema legal para a gente falar numa próxima palestra. O primeiro mundo, o mundo primitivo. O segundo mundo, mundo de provas e expiações, que é o que a gente se encontra hoje. O terceiro mundo, regeneradores. Quarto mundo, felizes. E o quinto mundo, mundos celestes ou divinos. Segundo a doutrina espírita, a Terra está na segunda classe, em fase de transição para a terceira, conservando ainda muitos traços característicos de um mundo de expiações e de provas. Nosso planeta oferece aos seus habitantes duras condições de sobrevivência física e tormentos psicológicos, por conta da companhia de espíritos bastante imperfeitos. São espíritos ainda dominados por paixões, por vícios, né? Que ainda não conseguiram a evolução, não conseguiram ainda ter o discernimento do que é certo e do que é errado, né? Então é por conta de uma moral pouco desenvolvida, com o intuito de aprendizado e evolução. O que é reencarnação? A doutrina espírita diz que Deus cria as almas simples e ignorantes, isto é, sem experiência e sem a noção do conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão, com igual capacidade para tudo, para discernir o que é bom e o que é mal. Então a gente reencarna com essa percepção. A gente ainda não vem com o conhecimento, mas a gente tem a percepção. A gente consegue ter essa aptidão. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, define a reencarnação como a lei natural que permite o progresso contínuo do espírito. Por que nós reencarnamos? Para a nossa evolução. Tem como principais propósitos a expiação de erros passados, a evolução espiritual e o aprimoramento moral do indivíduo. Através de novas experiências em diferentes vidas, o espírito busca reparar seus equívocos, seus maus entendidos, seus enganos, né? E desenvolver virtudes, desenvolver qualidades, reconhecendo suas falhas e aprendendo com elas. Um espírito pode reencarnar quantas vezes necessitar para o seu desenvolvimento, sem perder sua individualidade. Eu posso reencarnar várias vezes. O que eu posso trazer comigo? O meu temperamento, o meu talento, a minha crença, os meus dons, isso permanece comigo.
mudando apenas de personalidade, que é a forma como eu reajo a cada situação. Isso porque a cada encarnação, o espírito sofre a influência de um novo corpo, do novo ambiente físico e sociocultural, da nova família, dos amigos e etc. Aí vem a pergunta: seria possível reencarnar na mesma família? Quem é que já não se perguntou isso? A gente que vem, a gente que participa da palestra, a gente que tem um pouquinho do conhecimento espírita, né? O que será que eu fiz para fulano na reencarnação passada? Porque, gente, não é possível eu ter vindo da mesma família, a gente brigar, a gente não se dá bem, a gente tem o mesmo rancor, a gente não sabe de onde é que vem, né? Allan Kardec responde: é possível sim, e até constante, um espírito desencarnado voltar à Terra como um membro da família que um dia deixou. Isso porque a família é o ponto de encontro, é a escola onde os seres se juntam para evoluir. A família é o elo, é o ponto principal da evolução do ser humano. A gente trabalha, a gente tem nossos amigos, a gente tem a nossa vida, o nosso cotidiano, mas é na família que Jesus pede para que a gente concentre mais a nossa evolução, o nosso perdão, o nosso amor, a nossa caridade, a nossa humildade, a nossa humanidade. Então, o ponto crucial aqui é a família. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. A Patrícia falou aqui na palestra passada, nós somos espíritos em evolução. A gente não regride, a gente só progride, né? Com exceção dos espíritos de primeira ordem. Quem são os espíritos de primeira ordem? São os espíritos puros, aqueles que atingiram o mais alto grau de evolução espiritual. Com exceção deles, todos os outros devem reencarnar sucessivas vezes, pois estamos em aprendizado e evolução constante. Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de reencarnação. Eu estudei um pouquinho, são 3 tipos, tá? Eu dei uma resumida de uma forma mais fácil para que vocês possam entender, porque isso aqui para mim também é novo, eu também não sabia. É uma coisa interessante, tá? Tipos de reencarnação. A primeira reencarnação é a reencarnação proposta. É aquela que o espírito tem livre-arbítrio. Ele escolhe as condições de sua nova existência com base em suas necessidades de aprendizado e evolução espiritual, tendo em vista a liquidação ou diminuição de dívidas e possibilidades de progresso moral e espiritual. Isso envolve a escolha do local, da família, dos desafios e aprendizados que auxiliarão no seu desenvolvimento. Exemplo: imagine um espírito que em vidas anteriores cometeu erros como a exploração de outras pessoas, seria o tráfico humano, e o desrespeito à natureza, poluição. Logo, esse espírito, em busca de resgate e aprendizado, pode escolher reencarnar em um ambiente onde enfrentará dificuldades financeiras, conviverá com pessoas que o explorarão e terá a oportunidade de aprender a lidar com a escassez e valorizar o trabalho alheio. Essa escolha, consciente, visa o desenvolvimento de virtudes como a empatia, a humildade e o senso de justiça. Então, a reencarnação proposta é aquela que o espírito ele tem um pouquinho mais de conhecimento. Então, ele já tem livre-arbítrio. Então, ele já consegue, né, pedir para Jesus, pedir para os espíritos de luz, né, ajuda, o auxílio necessário para que ele possa reencarnar de tal forma para poder continuar a evolução de onde ele parou. Reencarnação livre. Essa é aquela própria dos missionários. Alguém que é enviado para realizar uma tarefa específica, geralmente com um propósito religioso ou humanitário. Espíritos redimidos, que são aqueles salvos, libertos de dívidas, perante a lei divina ou próximos da redenção, do plano terreno. São os que possuem ampla liberdade de escolha, chegam ao plano material para o desempenho de tarefas elevadas em qualquer segmento do conhecimento humano, tanto nas ciências como na filosofia ou na religião. Aqui podemos citar como exemplo Sócrates, que foi um filósofo, né? E Buda. Buda foi um religioso, né? Na busca do conhecimento, da paz interior, né? Da forma deles. Então a gente pode dizer que eles tiveram uma reencarnação livre, eles escolheram vir para fazer esse trabalho humanitário, né?
E nós temos a reencarnação compulsória, que é aquela que o espírito reencarna sem a sua prévia concordância, muitas vezes por influência de espíritos mais evoluídos ou devido à gravidade de suas faltas, necessitando de expiação e recuperação. É uma imposição da lei divina para aqueles que precisam de longas expiações e não conseguem fazer escolhas conscientes que os levem ao progresso. Em vez de um castigo, a doutrina espírita vê a reencarnação compulsória como um ato de misericórdia e justiça divina. Todas as reencarnações são vistas como um ato de misericórdia e justiça divina. Eu acredito que Kardec, quando disse dos tipos da reencarnação, era para ficar um pouquinho mais claro para a gente ter mais ou menos uma base, um entendimento, né? Porque na nossa próxima encarnação, né, poderemos nascer dessas 3 formas aqui. Poderemos evoluir e, quem sabe, escolher a proposta, ou até mesmo a livre, né? Então, eu achei interessante essa explicação de Kardec no Livro dos Espíritos, tá? Em vez de um castigo, a doutrina espírita vê a reencarnação compulsória como um ato de misericórdia e justiça divina, proporcionando ao espírito a chance de reparar seus erros, desenvolver a paciência, a tolerância, a perseverança e o amor, avançando em sua jornada evolutiva. Então, todos aqui falam de evolução espiritual. Todos falam da gente evoluir como ser humano, né? Como pessoa, como espírito, né? Exemplo. Quem já assistiu o Nosso Lar? Já assistiram? No livro, eu vi o filme, mas eu li o livro também. Achei interessante. Ó. No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz se preparava para reencarnar e planejava casar novamente com o pai dele, novamente com seu marido. Só que lá na época ele tinha 2 amantes. Então, no livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz se prepara para reencarnar e planejava casar novamente com seu marido e assumir as 2 amantes do mesmo como suas filhas. Nem o marido e nem as amantes teriam escolha. Iriam reencarnar compulsoriamente, por influência da mãe de André Luiz. Então, essa seria a reencarnação compulsória, quando um espírito mais evoluído, ele assume um compromisso de ajudar o menos evoluído. Mesmo ele não querendo, eles reencarnam na mesma família para quitar débitos e evoluir como espírito, como ser humano e como espírito, principalmente como espírito, né? Demonstrando uma forma de reencarnação compulsória influenciada por um espírito mais evoluído e experiente. Segundo exemplo, eu acredito que, né, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo hoje, é o que mais a gente vê por aí. É triste, porém, é realista. Esse aqui eu trouxe mais mesmo para a gente ter uma noção do que acontece, tá? Numa existência anterior, 2 homens disputavam a mesma mulher. E um matou o outro para poder ficar com ela. Agora, o assassino vai reencarnar como o filho dos 2. Da mulher, né, que ele queria ir, e do homem que ele matou. Para que eles, em conjunto, numa formatação familiar, olha a família aí, de novo. Então, numa formatação familiar, se reharmonizassem, né, para se reharmonizar e se reajustarem consigo mesmos e um com os outros. É o perdão, é o amor, né? Nossa, mas por que eu não gosto do fulano? Por que eu chego perto dele, eu fico nervosa, eu me chateio com o fulano? Não, é melhor, eu vejo ele, eu começo a discutir com ele. Bom seria se a gente conseguisse começar a olhar com outros olhos. Alguma coisa tem ali. Se eu não me dou bem com aquele parente, se eu tenho ranço de alguma pessoa, alguma coisa, o que será que aconteceu? Vamos fazer oração, vamos pedir para Deus. Se Deus colocou no seu caminho, ele não erra de endereço. Se está no seu caminho, porque algum propósito tem. Então, vamos tentar pedir para Jesus, para a gente tocar no coração da gente, para a gente ter um discernimento e para a gente, pelo menos, fazer a nossa parte, né? E tentar viver, tentar perdoar através do amor, né? E tentar fazer com que a justiça divina ali
a gente consiga ter uma evolução espiritual para que a gente possa progredir também, né? Aí eu vou trazer aqui para vocês a questão 132 do Livro dos Espíritos. Eu falei um pouquinho sobre a reencarnação, os tipos de reencarnação. Agora nós vamos falar um pouquinho do objetivo. Qual é o propósito? Então eu falei para vocês dos tipos e agora nós vamos falar um pouquinho de propósito. Uma coisa engloba a outra, uma coisa completa a outra ali, tá? Eu peguei a questão 132 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los progredir, avançar, chegar à perfeição e se aproximar mais dele. Qual que é o objetivo da reencarnação? É a gente avançar para ficar mais próximo de Deus. É a gente evoluir. É o nosso espírito que já não é mais primitivo, porque o primitivo ficou lá, nós já estamos no provas e expiações, então a gente já começou a caminhar. Para a gente progredir um pouquinho mais, para a gente poder subir um pouquinho mais, para a gente poder ficar um pouquinho mais perto de Jesus. Essa é o verdadeiro motivo, o objetivo da reencarnação. Para uns é expiação, para outros provas e para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que é vicissitudes? É mudança e transformação. Nesse contexto, eu falo mais mudança e transformação íntima, nossa, porque a gente está buscando o nosso desenvolvimento, a gente está buscando melhorar como pessoa. A gente precisa primeiro melhorar, para depois ajudar o irmão, para depois a gente poder ajudar o próximo, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre qual a diferença entre prova, expiação e missão. Prova são experiências, desafios ou testes que o espírito enfrenta para o seu desenvolvimento moral e espiritual. É vista como uma oportunidade de aprendizado e superação. A prova é um exame onde o indivíduo é submetido a uma tentação para avaliar o progresso realizado e sua firmeza. O objetivo é fortalecer o espírito e fazê-lo progredir. Pode ser dificuldades materiais, né, como a pobreza, doenças ou desafios emocionais, como perdas e conflitos. Podemos ainda passar por situações que estimulam nossa fraqueza, tais como bebida, jogo, sexo, furto e muitas outras. Para que, cientes da angústia e do sofrimento causado para si e para os outros no passado, possamos nos libertar e seguir nossa evolução. Exemplo: uma pessoa que enfrenta dificuldades financeiras pode estar vivendo uma prova, buscando aprender a valorizar o que tem e a desenvolver a paciência e a perseverança. Eu citei aqui, um pouquinho mais acima ali, os conflitos, as percas, as dificuldades materiais, né, a pobreza, a doença. E eu citei ali a bebida, o jogo, o sexo, o furto. Mas quando eu falo a bebida, não é aquela nossa cervejinha de final de semana, ou quando você se reúne com os amigos, ou até dia de semana para assistir um jogo, para estar ali com um colega, ou alguma coisa assim, não. É aquela bebida que ultrapassa, que você prejudica a sua família, que você prejudica o seu lar, que você prejudica você, que você prejudica o seu corpo. O jogo é a mesma coisa. Você brincar ali de vez em quando, tal, mas ali você não vê a hora de você sair do seu trabalho para você jogar. Ali tem algum dinheiro, tem alguma coisa envolvida, tem alguns espíritos ali. Nós estamos no mundo de provas e expiações, que ele vai ficar, ó, você perdeu hoje, vai embora, perdeu uma, vai embora. Não, vai que você vai ganhar. Ganha uma, já anima. Não vai agora, vou ficar mais 1 hora, mais 2 horas. Então, nesse contexto da prova, que eu acredito que para o espírito reencarnar nessa prova aqui, eu acredito que ele tem que ter um pouquinho de evolução. Eu acredito que ele tem que ter um pouquinho mais de conhecimento do que o espírito que tenha menos conhecimento. Porque isso aqui é uma prova, isso aqui é difícil de acontecer. É difícil parar de fumar, é difícil parar de beber, é difícil parar de jogar. É difícil, a pessoa que tem uma mania de furtar pequenos objetos, alguma coisa, é difícil para ela. Só ela sabe a dor que ela passa ali, dela não querer fazer aquilo e, infelizmente, ela fazer. Né? Mesmo sem a intuição de falar, não, eu já fiz isso e vou ter que reparar. Então, para eles,
que estão passando por prova, para a gente que estão, né, em algum momento da nossa vida, a gente passa por algumas provas. É muito difícil a gente conseguir vencer elas, né? É só com muita ajuda de Deus mesmo. Expiação. Expiação é um processo ao qual os espíritos em evolução, portanto os espíritos imperfeitos como nós, são submetidos com o objetivo de reparar seus erros, através de circunstâncias que lhe permitam sofrer semelhantes consequências que outrora eles causaram, para que compreendam os efeitos nocivos de suas imperfeições e reeduquem suas disposições, ao mesmo tempo em que possam reparar os danos a quem tenha prejudicado. Sua aplicação sempre é temporária e proporcional ao erro cometido, buscando a conscientização acerca da consequência do ato causal, visando a purificação e a evolução espiritual do ser. Na expiação acontece a grande parte das reencarnações, ou seja, a razão é o pagamento de débitos adquiridos em vidas anteriores ou nesta mesma vida. Como uma espécie de penitência, é o resultado do mau procedimento do indivíduo perante a lei de Deus, buscando sempre a reparação dos seus erros. Exemplo: relacionamentos difíceis com pai, mãe, marido, irmão, tio, vizinho, patrão, colega de trabalho. Tudo isso, gente, é uma expiação. Tudo isso é para a nossa evolução. Ah, mas não, a gente não é vítima. Se está ali, se veio para a gente e chegou até você, se está no mesmo ambiente que o seu, é para alguma coisa acontecer. Que seja você que está vindo aqui, que está escutando um pouquinho da palestra, né? Que os espíritos de luz estão auxiliando, que Jesus está ali do seu lado, ali, que seja você a dar o primeiro passo. Que seja você mas aquele parente lá é difícil, eu não consigo conversar com ele, não tem problema. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Começou a reclamar? Deixa ele reclamar. Faz uma oração, sai de perto dele, depois você volta. Mas no mais, está tudo certinho? Tá tudo certinho? Então, beleza. Você vai mudando aquele ambiente. Do que você... mas ele só blasfema, é melhor a gente ficar longe dele. Não adianta você ficar longe dele. Porque se ele está na sua família, se ele está no seu meio, vocês têm algum débito ali. E em alguma hora vocês vão ter que se confrontar. Ou vocês vão evoluir, ou vão reencarnar aqui novamente de novo, para tentar de novo, passar pela mesma coisa de novo ou até pior. Então é nessa hora, busca a ajuda de Jesus, busque a ajuda dos espíritos de luz. Gente, olha, espírito de luz me ajuda nesse momento. Está na minha família, está no meu trabalho, é minha vizinha, é meu vizinho, é meu colega. Está difícil de lidar, está difícil de segurar a onda. Senhor Jesus, me ajuda a ter amor, a ter compaixão, para com ele e para comigo. Porque alguma coisa eu também fiz, eu não sou santo. Então nós temos que quitar débitos. Quem foi o mal de quem ali? Só Deus para saber. Então vamos buscar a gente, pensar assim, não, mas eu acredito que fui eu. Então eu vou reparar. Faz a sua parte. E pelo menos você vai conseguir evoluir, né? Pelo menos a sua parte ali, né? Esses relacionamentos, principalmente entre famílias, é onde as almas precisam aprender a perdoar, a amar e superar os desafios juntos. É o que eu falei agora há pouco. Não adianta vocês correrem. Não adianta correr. Vai ter que aprender a superar, vai ter que aprender a evoluir, vai ter que aprender a passar junto. Missão. Missão é a tarefa ou poder conferida a alguém para realizar algo. Porém, vale ressaltar que encarnar em virtude de uma missão somente ocorre para uma minoria de espíritos. Muitas vezes está ligada a um propósito maior e ao auxílio de outros seres. Esse exemplo de missão é fácil, né? Eles reencarnam para auxílio de outros seres e para a evolução deles. Qual o exemplo que eu coloquei? Onde nós estamos? Numa casa espírita. O que eles estão fazendo ali? Eles estão dando passe e eles estão fazendo atendimento fraterno. Então, eles estão numa missão, né? Trabalho mediúnico. Desenvolver a mediunidade e utilizá-la em prol do bem, seja através da comunicação com os espíritos
ou da prática de passes e tratamentos espirituais. Quem não sai daqui melhor do que entrou? Quem não sai daqui mais leve, mais feliz, mais tranquilo? Fala, não, essa semana vai ser, a primeira pedra já começa a xingar, a blasfemar. Fala, meu Deus, já chegou quinta-feira para ir lá no centro de novo, dar uma esvaziada no baldinho? Mas é normal, a gente é imperfeito, é assim mesmo. O importante é que vocês aprendam, a hora que vir a pedra, aquilo ali é uma pedra, ela veio para desestruturar. Quanto mais vocês buscam a Deus, quanto mais vocês buscam a Jesus, que vocês veem na casa espírita, na igreja, mais vocês vão ser tentados. Mas alguma coisa vai acontecer. Eu tiro por mim. É uma coisa que quebra, é uma coisa que some. É um cliente, alguém que aparece lá e fala uma frase, seu dia está maravilhoso. De repente vem um fariseu e lança aquela frasezinha que fica na sua cabeça ali. Meu Deus do céu, será que eu fiz isso? Será que eu não fiz? Por que meu dia estava tão bom? Aconteceu isso de novo. É nessa hora, Senhor Jesus, é para minha evolução. Aconteceu, o inimigo se levantou, que ele caia por terra neste momento. Clama, gente, pede ajuda a Jesus, pede ajuda aos espíritos de luz. Eles estão aqui para ajudar. A gente não é forte sozinho, não é. E não é vergonha nenhuma a gente cair. Infelizmente faz parte, né? Mas a gente tem que ter essa percepção de procurar ajuda, de procurar alguma forma de passar por aquilo. E não ver mais aquilo como uma pedra. Entendeu? Nossa, mas hoje você está sendo grossa, hein? Também te amo. Deus te abençoe. Vai, larga. Deixa, tipo assim, é que nem o Divaldo falava, né? Divaldo falou uma vez. Você vai me dar um presente, depende de mim aceitar ou não. Você vai lançar alguma coisa ruim para mim, depende de mim se eu vou aceitar ou não. Eu fiquei o dia inteiro remoendo aquilo na minha cabeça. Eu aceitei o presente que ela me deu. Bom ou ruim, mas eu aceitei. É minha vida. E eu consigo ter essa percepção. Não, ela está num dia ruim, ela jogou uma frase lá, beleza, ela quis me atingir, que Deus abençoe ela. Senhor, me ajude a passar. Joga para o universo, zera e começa de novo. Não fica remoendo, porque é isso que o inimigo quer de você. Ele quer que você fique remoendo, que você estrague o seu dia, que você fique de mau humor e que você não evolua, tá? Aí tem a conclusão, né? É importante compreender que as dificuldades da vida são escolhidas para o nosso crescimento espiritual. Nada vem por acaso, nada. O importante é encarar cada situação com a consciência de que estamos em constante aprendizado e evolução, buscando sempre a reforma íntima e o auxílio ao próximo. Gente, eu estou fazendo aquela quaresma de São Miguel. Não sei se vocês já escutaram falar aqui. A Roseli me convidou. Eu nunca tinha feito. Sou católica. Praticante, mas assim, não aquela assídua, né? Roseli me convidou. Falei, então vamos. Começar 10 para as 4 da manhã. Eu falei, será que eu vou aguentar? Gente, é maravilhoso. No primeiro dia, você dorme. Você dorme. No segundo, parece que o Frei Gilson vai fazendo Ave Maria, o Pai Nosso, ele vai clamando, vai falando dos mistérios dolosos, gloriosos, luminosos, e você vai indo, e você vai, sabe? E hoje, por sinal, tinha um padre, gente, Padre Marlon, depois se vocês quiserem pesquisar, nossa, ele anda com um pulmãozinho, é um aparelho, que ele tem que, se ele ficar 15 minutos com aquele aparelho desligado, ele morre. Então ele anda com um tubo aqui, com aquele negócio do lado, ele toma 315 comprimidos por dia. Ele vai para a UTI toda semana. Gente, escutem ou leiam a história desse padre. A mãe dele estava junto com ele hoje, né? Ele fez a quaresma de São Miguel junto com o Frei Gilson. Se você olhar para esse padre, a alegria que ele tem de servir a Deus, o amor que ele tem, a humildade que ele tem, não, ele não parou de servir, ele não parou de pregar. Ele tem uma doença rara. E ele abriu um hospital, acho que em Taubaté, interior de São Paulo ali, de doenças raras, para as pessoas serem tratadas ali, porque tem pessoas que têm umas doenças que a gente não tem ideia do que acontece. E ele fala, e ele louva, e ele prega, assim, enquanto Deus me der força, eu estou aqui. Todo dia eu bato meu recorde, Frei Gilson, de comprimido. Gente, pelo amor de Deus, se a gente tomar 2 comprimidos, a gente passa mal.
Com certeza deve ser diluído em alguma coisa ali, deve ser, porque não é possível, né? Mas você vê assim a alegria que ele fala, a alegria de viver. De viver. Gente, a gente tropeça numa pedra, a gente já começa a blasfemar. A gente não pode estar com uma dor de cabeça que a gente já começa a reclamar. Então, que nem a gente, né, a Roseli falou, o Frei Gilson também fala, a gente não está fazendo para se aparecer. A gente está fazendo para ficar mais perto de Deus, para buscar a evolução, para pedir para Deus para a gente se tornar ser humano melhor. Eu não consigo te ajudar, eu primeiro tenho que me ajudar. Se eu conseguir me ajudar primeiro, eu conseguir te ajudar, depois eu vou ficar muito feliz. Mas primeiro a minha evolução. Primeiro eu preciso passar pela prova, eu tenho que aprender a viver, eu tenho que aprender a passar pela prova. Não, alguma coisa tem ali. Não, eu não vou blasfemar, eu vou agradecer. Gente, como é difícil. Como é que você vai passar por uma prova e vai agradecer, gente? Como é que você vai passar por um problema? Como é que você vai passar por uma doença e você vai agradecer? Gente, como é difícil. Esse mundo de provas e expiações nosso aqui não é fácil. Por isso que a gente precisa muito uns dos outros, muito de Jesus, muito dos espíritos de luz, porque um precisa ajudar o outro e em conjunto a gente consegue evoluir, né? Nos dói exatamente no local onde mais carecemos de remédio. Onde somos atingidos pelo sofrimento é também onde mais necessariamente a corrigenda deve ser feita. E com muita fé na justiça divina, vamos enfrentando nossas fraquezas morais e espirituais, visando nosso crescimento, para merecermos acesso a mundos mais felizes. É fraqueza, gente. A gente é fraco, a gente é imperfeito. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, né? Para a gente poder sair daqui. Eu quero ir para o terceiro, eu quero ir para o de regeneração. Em nome de Jesus. A reencarnação contribui para o progresso da humanidade como um todo. Todo mundo reencarna com o mesmo propósito. Evoluir, ser uma pessoa melhor, quitar débitos, né? Não fazer o que aconteceu lá no passado, não fazer hoje, não repetir. Se eu fiz hoje, pedir para Deus, né? Para amanhã eu tentar fazer diferente, eu tentar agir de uma forma diferente, para não ficar repetindo os mesmos erros, né? Afinal, reencarnamos para evoluir, aprender e reparar. Então, hoje, eu falei um pouquinho sobre a reencarnação e, resumindo, é isso aí. É aprender, evoluir e reparar, né? Para isso que a gente veio, para isso que tem os tipos e os objetivos da reencarnação, com um propósito só: a gente se tornar seres humanos melhores para ficar mais próximo de Deus, para ficar mais próximo de Jesus. Lutas e batalhas enquanto a gente estiver aqui, infelizmente, nós vamos passar, né? Mas vamos se apegar, vamos ter fé em Deus, né? Vamos matar um leão e colocar o outro na jaula. O outro, a hora que chegar, fala, não, hoje não, porque eu já matei um e tem outro na jaula. Você vem amanhã, para a gente poder continuar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, que eu achei interessante essa explanação da reencarnação. A gente nunca para, às vezes, para perguntar, assim, para entender um pouquinho, né? Do que é, para que é, com qual objetivo, né? Agora eu vou fazer a oração final, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Aí eu faço a oração final em agradecimento, para que a gente possa absorver daqui hoje só coisas boas, né? Eu peço que vocês fechem os olhos neste momento, para que a gente possa fazer uma prece a Jesus, né? E aos espíritos de luz da casa e aos nossos anjos guardiões, aos nossos anjos protetores, né? Agradecendo por mais uma semana que passou. E por essa que vai começar. Para a gente é de quinta a quinta, né? E assim, Senhor Jesus, gratos pelos ensinamentos de hoje e por tudo que tens nos proporcionado, com o coração repleto de gratidão, vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Que eles possam ser envolvidos com teu amor e que recebam as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual, recebendo de tuas mãos luminosas o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Vibramos também
pedindo tuas bênçãos a todos os encarnados e desencarnados que passam por dores físicas da alma, de separação, dores morais, nos leitos dos hospitais, os desempregados, os que sofrem de solidão e depressão, que todos sejam fortalecidos, encorajados e reconfortados. Vibramos também pelos jovens, crianças e idosos, que eles sejam sempre protegidos. Agradecemos, Senhor, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de prece e comunhão convosco. Agradecemos seus mensageiros de luz que orientam nossos caminhos e rogamos a permissão para que as nossas águas sejam fluidificadas, que nelas sejam depositados os medicamentos necessários ao nosso reequilíbrio físico, espiritual e mental. E que a tua paz nos envolva e fortaleça. Mentalize neste momento a sua casa. Vamos fazer aqui aquela mentalização que a gente faz toda quinta-feira para que a gente possa proteger o nosso lar e os nossos, né? Então, imagine agora você chegando, você entrando pelo portão da frente da sua casa, né? Você abrindo a porta, né? E imagine agora você passando por todos os cômodos, do chão ao teto, lá no puxadinho do fundo, né? Se ficou alguém na sua casa neste momento, mentalize as pessoas que estão na sua casa neste momento, os animaizinhos de estimação, né? Peçam para que os espíritos de luz, para que Jesus fortaleça nossa família, nossa casa, nosso lar, que se tiver algum espírito ali, que esteja em sofrimento, que precise de ajuda, que se tiver alguma energia ruim ali, que os espíritos de luz agora possam tirar dali e ser encaminhados para esta casa, para que eles possam receber a ajuda necessária e nos dê o perdão para que a gente possa continuar também a nossa caminhada, né? Passamos por toda a nossa casa, nosso puxadinho lá do fundo, nossa área, abençoamos os nossos que ficaram lá em casa, os nossos animaizinhos, fechamos o portão e hoje vamos imaginar um campo magnético de cor rosa, né? Eu sempre falo campo magnético ali de uma cor verde, de uma cor azul. Hoje vamos falar, vamos escolher a cor rosa, que é a vibração do coração, né? Lá no nosso lar, os animaizinhos, os parentes, as pessoas que estão no nosso lar, elas são as pessoas, elas são as que mais nos causam alegria, né? E são as pessoas que mais a gente tem preocupação, mais a gente quer ver bem, quer ver evoluir, né? Então, imaginemos ali agora um campo magnético rosa, voltemos a esta casa de oração, né? Agradecendo sempre a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Rezemos então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Tenham todos um ótimo finalzinho de semana e comecinho da outra, tá? Que vocês voltem para casa, que vocês sejam muito, muito, muito abençoados essa semana.